vídeo serve para explicar como construir uma apresentação no Drive através da aplicação do Google Slides. Então, nós para abrirmos uma nova apresentação, carregamos no botão Novo e selecionamos o Google Slides. Podemos escolher uma apresentação em branco. No fim de termos a apresentação em branco, do lado direito são apresentados diversos temas que nós podemos escolher um para fazer a nossa apresentação. Suponhamos que eu vou escolher esta, clico neste tema e automaticamente ele assume este tema. Este slide que aqui aparece logo em primeiro lugar, ou diapositivo, eu posso colocar logo clicando em cima, posso clicar para escrever o título da minha apresentação, que neste caso eu vou-lhe chamar as redes sociais. É só um exemplo que eu estou a usar para construir a aplicação. Agora, aqui por baixo, se eu quisesse, podia pôr, por exemplo, trabalho feito por, e depois acrescentava o nome. Pronto. A seguir, tenho que acrescentar mais um diapositivo. É assim, é fácil, há duas formas para fazer. Eu vou ao botão Inserir e, novamente, um novo diapositivo, que está cá em baixo. E, neste caso, ele apresenta-me um com este formato. E podia colocar novamente aqui o título e dizer as redes sociais são, e depois, por exemplo, podia pôr aqui a definição de redes sociais. E escrevia, acrescentava aqui o texto. Agora, se eu quisesse acrescentar um novo diapositivo, também posso fazer clicando com o botão direito do rato, no espaço onde estão aqui os slides, e ir ao novo diapositivo. E ele aparece-me exatamente igual ao que eu tinha feito anteriormente. Se eu quiser mudar para um estilo diferente, eu, com o botão direito do rato, posso ir alterar o esquema, ou aplicar o esquema, e escolher, por exemplo, um com um aspecto diferente. Por exemplo, neste caso, podia escolher um deste tipo e colocava, por exemplo, já me aparecia aqui com este aspecto, e eu, por exemplo, aqui já podia escrever o que eu quisesse, suponhamos que ia falar sobre o Facebook, colocava aqui algum texto, etc. E aqui assim ao lado, se eu quisesse, poderia colocar uma imagem. Como é que eu posso colocar uma imagem? Inserir, venho cá acima, imagem. Reparem que eu podia também colocar, além da imagem, podia construir uma tabela, podia buscar uma forma, um diagrama, um gráfico, ou seja, permite inserir tudo isto que aqui está neste menu. Neste caso, eu vou buscar uma imagem e, por exemplo, se eu não tivesse uma imagem, por exemplo, carregada no meu computador, podia fazer uma pesquisa. Fazia pesquisar a imagem, aqui, por exemplo, escrevia Facebook, para me aparecer a imagem do Facebook, clicava, inserir, e automaticamente ele inseria-me a imagem do Facebook. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um gráfico, vou, por exemplo, agora buscar um novo diapositivo, botão direito do rato, novo diapositivo,
Posso escolher este ou mudar de esquema, novamente com o botão direito do rato, aplicar o esquema e, por exemplo, posso ir buscar este com a legenda e agora aqui posso inserir, por exemplo, um gráfico. Inserir, diagrama, não um gráfico, eu queria dizer um diagrama. Um diagrama e, por exemplo, podia escolher um tipo deste género. Clicando, por exemplo, aqui este em círculo, aparecem-me diferentes ligados em círculo. Por exemplo, suponhamos que eu escolhia este, aqui posso, por exemplo, escrever o que eu quiser. Por exemplo, Facebook, tinha que apagar ali o texto, não apaguei, tinha que apagar. E agora, Facebook, por exemplo, se quisesse fazer um trabalho sobre este tema, por exemplo, Instagram, Twitter, e reparem, eu vou clicar, se eu quisesse inserir mais algo aqui, podia fazê-lo, por exemplo, texto artístico, e aqui podia escrever o texto que eu quisesse. Pronto, e isto é de uma forma muito simples. Se eu, por exemplo, tenho esta caixa aqui, ainda não referi isso. Se eu não quiser aqui escrever nada, posso sempre eliminar. E então vou aqui com o eliminar, ela não está bem selecionada, por isso é que não dava para eliminar. Agora sim, já dá para eliminar com o botão direito do rato. Também dava para fazer com o delete. Portanto, de uma forma geral, para inserir os diapositivos é desta forma. É muito simples, portanto, não tem grandes dúvidas. É claro que todos estes textos podem ser modificados, tal e qual como qualquer outra aplicação aqui no Drive. Por exemplo, se eu quisesse trocar de letra, o tamanho, mudar a cor, inserir um link, alinhar à direita e à esquerda, que temos aqui os botões, podia fazer tudo isso. Espero que este pequeno exemplo ajude a construir uma apresentação feita com o Google Slides.